Nós vamos filtrar por esse critério cliente, idade e estado, só que na planilha 3 nós vamos trazer somente cliente e data. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o canal Lenda do Excel. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Ebson Silva. Na aula de hoje você vai aprender sobre filtro avançado, uma aula completa sobre essa ferramenta essencial no Excel. Mas antes de começar, se você realmente gosta de vídeos de Excel, quer transformar a sua carreira em uma carreira de sucesso com dicas de forma gratuita, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação dos nossos vídeos toda semana. É isso mesmo. Toda semana nós postamos vídeos aqui, 2 vezes por semana, com dicas de Excel que realmente vão fazer você subir de nível na sua carreira. Agora vamos para a aula? Vamos lá? Vou abrir aqui uma planilha do Excel e nessa aula de hoje você vai aprender 5 formas diferentes de aplicar o filtro avançado. Ferramenta fantástica do Excel. Vamos lá? Então, ó, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho cliente, idade do meu cliente, o estado e a data da possível compra que ele fez no meu estabelecimento. Você sabe que para fazer um filtro normal, basta você clicar aí Ctrl Shift L, ele já traz aqui o ícone, né, do filtro. Nós podemos também filtrar diretamente em uma célula. Ó, estou com a célula ativa aqui em Maria, clico com o botão direito, vem em filtrar, filtrar por valor da célula selecionada. Clico em OK aqui, clico no botão esquerdo do mouse e ele já selecionou Maria. Vamos dar um Ctrl Shift L, desfazer. Também posso filtrar por cor na célula A13 aqui, onde tem Paulo. A cor é azul. Eu clico com o botão direito, venho em filtrar, filtrar por cor da célula. Vou desfazer o filtro, limpei o filtro. Tudo isso são formas possíveis de filtrar no Excel. Dar um Ctrl Shift L para desfazer o filtro. Mas nós temos uma ferramenta de filtro avançado. E nessa aula você vai aprender justamente isso. O filtro avançado ele trabalha com critérios complexos. Outra grande diferença do filtro é que ele não exibe aqui os ícones de filtrar. Ele nos traz uma caixa de diálogo. E nós podemos usar também operadores de comparação. Você vai também aprender nesta aula. Então vamos dar início aqui à forma básica do filtro avançado. Para a gente trazer as informações em um filtro avançado, eu preciso de um critério. E uma das exigências que precisa para trazer esse filtro avançado é exatamente aqui, o rótulo que está no título da coluna da nossa tabela. Eu posso digitar aqui, cliente, e esse vai ser o rótulo que nós vamos trazer, ou seja, nós vamos filtrar pelo cliente. Ele não precisa estar com a mesma formatação. Eu vou dar 2 exemplos aqui e você vai perceber isso. E aí nós queremos filtrar aqui dessa nossa tabela o nome Maria. Digito Maria. Outro ponto importante é que o Excel não difere de letra maiúscula ou minúscula quando ele está buscando o critério. Então, se eu digitar com maiúscula ou minúscula, ele vai trazer exatamente o que eu estou pedindo. Uma vez que nós digitamos aqui cliente, e o que eu quero trazer o critério é Maria, eu clico aqui sobre algum campo onde está a tabela, com o botão esquerdo do mouse, venho na guia dados, clico com o botão esquerdo, no grupo classificar e filtrar, procuro por avançado. Clico sobre avançado e ele nos abre a caixa de diálogo. E ele nos pede algumas informações. Por exemplo, ação. Filtrar a lista no local? Sim. Nesse momento nós vamos filtrar a lista exatamente nesse local. Logo abaixo, intervalo da lista. Ele já selecionou com base na célula que eu deixei ativa. Ele já identificou a minha base de dados. Intervalo de critério. Eu clico aqui sobre a setinha e venho e seleciono o critério que eu quero. Ou seja, da coluna cliente, eu quero somente nome Maria. Clico novamente sobre a setinha, clico em OK. Pronto, ele já me trouxe aqui somente cliente com o nome de Maria. Para desfazer, basta você vir aqui na guia dados, no grupo classificar e filtrar, clicar em limpar. Pronto, ele já limpou. Lembrando que o Excel não vai fazer isso automaticamente. Você vai ter que fazer toda vez, vir em avançado, inserir os critérios e aí ele vai fazer o filtro avançado, correto? Vamos novamente fazer com mais um critério. Vou adicionar aqui o nome de Paulo. Então eu quero que na coluna cliente ele me traga os nomes de Maria e de Paulo. Seleciono aqui novamente, venho em avançado, clico com o botão esquerdo. O intervalo da lista ele já selecionou. Intervalo do critério. Pare que ele ficou configurado como da última vez que nós selecionamos. Eu venho, seleciono
mais um critério, nesse caso Paulo, clico aqui na setinha, clico em OK, e agora ele me trouxe somente os nomes de Maria e Paulo, ou seja, um filtro avançado. Eu venho para limpar, clico aqui no grupo, na guia dados, grupo classificar e filtrar, clico em limpar. Pronto. Esse foi o filtro básico do modo avançado. Vamos passar agora para o filtro com condição. Filtro com condição E. E para uma condição retornar com E, ela precisa ser verdadeira nos dois fatores. Por exemplo, eu quero que o cliente Maria e a idade seja de 35. Se um desses fatores não forem verdadeiros, ele não me retorna nada. Vamos fazer? Agora eu vou copiar aqui de cliente, vou adicionar aqui em cima, Ctrl V, colei, e eu quero a idade. Ctrl C, vou colar aqui em cima, Ctrl V. Uma outra dica aqui é que é importante você deixar sempre 2, 3 ou 4 linhas acima do intervalo que você quer filtrar, justamente para você adicionar condições nessa parte. Vamos dar início? Seleciono aqui dentro do meu intervalo que eu quero filtrar, venho no grupo classificar e filtrar dentro da guia dados, clico em avançado. Ele já me traz aqui, filtrar a lista no local. Ele identificou o meu intervalo. Intervalo de critério, eu ainda não tenho nenhum. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou selecionar somente cliente e idade, sem nenhum critério. Clico em OK. Ele não fez absolutamente nada. Vamos agora adicionar os critérios. Eu quero o nome de Maria. Dessa vez eu vou digitar minúsculo para você perceber que ele não vai trazer nenhum erro por estar em minúsculo. E a idade, eu quero a idade de 35. Venho aqui em cliente, filtro avançado, ele já identificou o intervalo de critério, ele já selecionou aqui, clico em OK. Pronto, ele me trouxe somente cliente Maria e idade 35. Nós temos cliente Maria com outra idade? Temos sim, vamos ver? Vou limpar o filtro aqui em cima, ó. Clico com o botão esquerdo e ele limpou. Agora vamos adicionar um valor condicional, ou seja, eu quero o cliente Maria, quero que a idade seja maior que 35 e que o estado seja São Paulo. Aqui eu tenho com a mesma formatação e aqui eu tenho sem a formatação. Isso não interfere porque ele reconhece aqui o nome que está no cabeçalho da nossa planilha. Vamos fazer o filtro? Clico sobre a minha planilha, venho em avançado, ele já identificou, né, o intervalo da lista, intervalo de critério, clico, venho aqui, seleciono, clico na setinha, clico em OK. Pronto, ele me trouxe Maria, que tem a idade maior que 35 e está no estado de São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui e eu trago ao lado uma tabela com os valores condicionais, se você não conhece. Então, ele começa sempre da esquerda para a direita. E sempre que essa condição for verdadeira, ele vai me trazer verdadeiro. 20, olha o sinal aqui, maior do que 10 é verdadeiro. Sinal de menor. 10 é menor do que 20. O sinal de menor indica que o da esquerda é menor do que o da direita. Maior ou igual. O sinal é a flechinha apontando para a direita e o sinal de igual. Ou seja, 20 não é maior, mas é igual a 20. Isso é verdadeiro. 10 é menor ou igual a 20. É verdadeiro, porque ele é menor do que 20. E o sinal de diferente são as duas setinhas. 10 é diferente de 20, sim, é verdadeiro. Então, lembrando, o filtro avançado com a condição E só vai me retornar quando todas as condições forem verdadeiras. Correto? Vou clicar aqui e vamos desfazer o filtro. Agora vamos passar para o filtro com a condição OU. Planilha ao lado, vamos novamente adicionar. Vou digitar aqui cliente, ao lado eu vou digitar idade e aqui eu quero estado. Repare que ele não está com a mesma formatação. E aqui há uma diferença entre a condição e OU. Na condição OU, se uma das condições forem verdadeiras, ele vai me trazer o resultado, não importando se uma é falsa ou se outra é verdadeira. Basta que uma seja verdadeira, ele vai me trazer o resultado. E para isso, no filtro avançado, quando trabalhamos com a condição OU, dentro das colunas, cada referência que você quer filtrar, ela tem que estar em uma linha, correto? Então eu vou fazer aqui um filtro, ó, Maria, digito tab, na linha abaixo eu quero idade que tenha 38, e o estado eu quero Bahia.
na linha de baixo, Bahia. Pronto, vamos fazer o filtro avançado? Clico na nossa tabela, venho em avançado, intervalo da lista já foi selecionado, o intervalo de critério. Vou selecionar todos esses campos, clico na setinha, clico em OK e pronto. Repare, ele me trouxe cliente Maria, 1, 2, 3, 4 clientes Maria. Idade com 38. Repare que aqui nós temos a idade com 38. O cliente não é Maria e nem o estado é Bahia, mas ele me trouxe 38. E logo abaixo nós temos aqui o estado da Bahia, onde nem a idade é 38, nem o nome é Maria. Ou seja, para cada condição ele me retornou uma linha de informação, identificando que ou Maria, ou idade, ou estado Bahia. Se alguma dessas informações estiver contida na nossa tabela, ele me traz a informação, certo? Agora vamos ao filtro avançado em outra base. Como que nós vamos fazer? O filtro em outra base funciona da seguinte forma. Até agora nós fizemos o filtro avançado dentro da nossa base de dados aqui. O filtro avançado em outra base, ele nos retorna em outro local dentro da mesma planilha. Vamos fazer? Agora, para ficar um pouco mais didático, eu vou copiar aqui as informações, copiar e colar aqui em cima. Então você já sabe que para fazer o filtro avançado você precisa ter a referência da sua coluna, né? O rótulo da sua coluna onde você quer filtrar. Agora nós vamos adicionar aqui, eu quero o nome Maria, critério Maria, quero idade com 35, o estado de São Paulo, na data de 2/1 de 2022. Quero esses registros. Vamos fazer? Filtro avançado em outra base. Clico aqui novamente sobre a minha base que eu quero filtrar, venho na guia dados, no grupo classificar e filtrar, clico com o botão esquerdo em avançado. Ele já selecionou aqui o intervalo e aqui está a diferença. Nós vamos clicar aqui em copiar para outro local. Clico aqui. Uma vez que nós copiamos, ele abre a opção de copiar para. Mas antes disso, vamos ver o intervalo de critérios. Eu quero selecionar o intervalo de critérios e sempre que você selecionar esse intervalo, deve conter o cabeçalho da informação. Clico na setinha, copiar para onde? Clico na setinha, vou adicionar aqui, Basta que você selecione a primeira célula. Clico na setinha novamente, clique em OK. Pronto, ele já me trouxe as informações sem alterar a base original que nós estávamos filtrando. Aqui estão as informações, cliente, idade, estado e data. Ele traz inclusive esse cabeçalho com as informações que nós resolvemos filtrar. Agora vamos para filtro avançado com registro único. Próxima planilha, vamos ver? O filtro avançado com registros exclusivos funciona da seguinte forma. Nós vamos copiar aqui o cabeçalho da nossa tabela, clicar aqui em cima, colar. Então eu quero registrar aqui somente registros únicos desta tabela, correto? Então nós vamos aqui, clicamos dentro de uma célula, que esteja o nosso intervalo, vem filtro avançado, ele já identificou qual é o intervalo da lista. Aqui nós vamos copiar para outro local. O intervalo de critérios, eu clico aqui, vou selecionar o cabeçalho, ou seja, eu quero essas informações, somente registros únicos desta tabela. Venho aqui e aí é preciso que você selecione aqui embaixo, somente registros exclusivos. Clique em OK e copiar para aonde você vai copiar essas informações. Clico aqui nessa célula, clique em OK. Pronto, ele me trouxe somente registros exclusivos. Parece até que ele me trouxe a tabela completa, mas não, eu vou transferir isso daqui para cá, ao lado, e você vai perceber que nós temos uma tabela menor do que a nossa da esquerda, porque aqui, Maria 35 São Paulo, ele só trouxe uma vez essa informação, somente registros únicos. E aí também você pode fazer para colunas. Vou desfazer isso daqui, apagar tudo, limpar o conteúdo. Vou tirar também essa parte, limpar tudo. Vamos trazer somente clientes exclusivos. Clico aqui na nossa tabela, venho em guia dados, grupo classificar e filtrar, filtro avançado. O intervalo agora que eu vou filtrar é somente da coluna clientes. Vou filtrar para um outro local. O intervalo de critério que eu quero é somente cliente. E vou somente registros exclusivos aqui embaixo. Vou copiar para essa coluna aqui. Clique em OK e ele me traz somente os nomes exclusivos da coluna cliente. Seria mais ou menos como se nós estivéssemos fazendo remover duplicados. Ou seja,
nós temos aqui uma linha, né? Uma coluna com diversos nomes e nós trazemos somente os nomes exclusivos. Agora nós vamos aqui a critérios selecionados. E esse é um bônus para essa aula que você não estava esperando. E para a gente trabalhar aqui com critérios selecionados, é preciso que você esteja em uma outra planilha. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer daqui, ó, eu vou filtrar cliente e estado, só que eu quero que me retorne na outra planilha somente cliente e data. Vamos ver? Então na planilha aqui 3, eu vou adicionar aqui, ó, quero que retorne cliente e data. Copiar, vou colar aqui cliente e data. E os critérios que eu vou selecionar: cliente, idade, estado. Copiar e colar aqui em cima. Cliente que eu quero trazer: cliente Maria, a idade de 35 e o estado de São Paulo. Clique em Enter. Ou seja, nós vamos filtrar por esse critério cliente, idade, estado, só que na planilha 3 nós vamos trazer somente cliente e data, correto? E para que isso aconteça, você precisa estar nesta planilha, na planilha onde vai receber os dados. Se você fizer aqui, dá errado, certo? Então na planilha 3, em qualquer área aqui, você pode vir em avançado, no filtro avançado, ele vai perguntar o intervalo da lista. Vamos selecionar? Clico para selecionar, venho na planilha onde está a minha base de dados, seleciono o intervalo. Clico na setinha, intervalo de critérios. Clico aqui, volto novamente onde está a minha base de dados. Quais são os critérios? Esses critérios. Venho aqui, eu vou copiar para outro local. Seleciono, ele me abre aqui a opção de copiar para, clico na setinha e eu seleciono somente o cabeçalho aqui das informações. Vou copiar para cá, nesse caso, e vai me trazer somente o nome e a data. E aí eu clico em OK. Pronto, ele me trouxe somente o nome e a data da compra do cliente, com base nesses critérios. Ele não me trouxe nem a idade e nem o estado. Fechamos? Tenho certeza que você vai impressionar muita gente com o conhecimento adquirido nessa mega aula de filtro avançado. Então, nunca é pedir demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, que eu tenho certeza que essa aula foi completíssima para você, tá certo? Espero que você tenha gostado, é um prazer estar com você até o final desse vídeo, até a próxima aula e tchau! Mas não acabou ainda não, ó. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados ao conteúdo, tá bom? Até a próxima, tchau!